Abra comigo então as suas Bíblias aí em Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos ler os versículos 33 até o versículo 48. É um texto extenso, eu quero tentar chegar até o final hoje do capítulo 5, para a gente concluir essa primeira parte do Sermão do Monte. Lembrando que nós estamos aqui no Sermão do Monte desde o início do capítulo 5, né? Então nós já passamos aqui um bom tempo aqui transitando aqui por esse texto. E eu vou tentar, é claro, se o tempo não contribuir aqui, a gente deixa alguma parte para a próxima semana, tá bom? Então, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33, que diz assim. Quem está em casa aí, Mateus 5, a partir do versículo 33. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Amém? E assim nós concluímos aqui a leitura desse capítulo 5, qual nós vamos tentar passar aqui hoje. E ele encerra aqui com um chamado bem comprometedor, né, para a nossa parte. Nós falamos outro dia aí dessa questão do Antigo Testamento, que às vezes algumas pessoas, no Antigo Testamento era muito rigoroso e tal, né? Mas no Novo Testamento não vai abrandar as coisas. O fato de Jesus ressignificar muitas coisas, fazer uma leitura correta da lei, não quer dizer que ele vai abrandar as coisas. Pelo contrário, ele vai dizer, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então essa ideia de que a graça é a coisa assim mais leve, né, a gente tem que ter muito cuidado com essa visão, com essa percepção que nós temos ao olhar para a palavra de Deus. Por isso que às vezes as pessoas gostam de fazer muito essas distinções e deixar de ler outras porções da Bíblia, né, como o Antigo Testamento. Não, nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça não anula a nossa responsabilidade, né? Pelo contrário, nós estamos vendo aqui que Jesus aprofunda a interpretação que eles tinham de muitas coisas bem superficiais, né? Então nós continuamos com o tema aqui, ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, né? Nós estamos aqui nessa sessão que abrange os versículos 21 até o versículo 48, onde Jesus começa a aplicar aqui os princípios que ele estabeleceu lá nos versículos 17 a 20, onde ele começa falando, olha, vocês não pensem que eu vim revogar a lei aos profetas, né? Não vim fazer isso, né? Eu vim cumprir. E ele encerra aquela parte
né, dizendo, olha, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então Jesus começa a aplicar aqui situações específicas da vida, a sua maneira de entender a palavra de Deus. Então entenda o que Jesus está fazendo aqui. Ele está mostrando como os princípios da justiça funcionam em diferentes mandamentos, né? Nós vimos, por exemplo, a questão do adultério já, nós vimos a questão do homicídio. Hoje nós vamos abordar a questão dos juramentos, da vingança e do amor ao próximo. A vingança e o amor ao próximo tentando condensar eles, né, numa mesma parte aqui. É claro, se der tempo, né? Então, a primeira parte aqui é os versículos 33 a 37, onde nós temos a palavra de Jesus sobre os juramentos. Sobre os juramentos. Alguém já disse que os cartórios são um atestado de que o povo é mentiroso. Eu li essa frase e achei muito interessante. Isso porque, né, faz sentido se a gente pensar que para um documento ter valor, ele precisa ser registrado no cartório. Né? A confirmação de que quem emite esse documento está falando a verdade, ela só é, né, validada quando tem um carimbo do cartório. Né? Quando, na verdade, bastaria somente a palavra da pessoa para isso. Né? Olha, isso aqui é verdade, eu assumo compromisso. Mas, então, né, os cartórios seriam, então, ali, um atestado de que o povo é mentiroso. Né? Isso, assim, claro, se aplica em muitas outras coisas. Por exemplo, é muito interessante a gente pensar que uma universidade, ela tem um curso para você passar numa prova, por exemplo, da OAB. Isso é a comprovação de que o curso dela não é suficiente, não é tão bom para você passar, tá vendo? Como a gente às vezes não pensa, não se atenta para isso. Você tem que pagar um curso, além do curso que você já pagou, porque esse curso não foi suficiente, né, para você passar em outras provas. E o cartório também se aplica aqui. Né? Bastaria a palavra nossa, mas porque, né, supostamente aqui, né, o povo é mentiroso, né, numa situação hipotética, né, que eu estou criando aqui, é necessário o cartório para validar isso. É necessário uma instância superior para validar a nossa palavra. Então Jesus apresenta aqui o seu ensinamento em contraste com as tradições dos rabinos, né? Porque os rabinos, eles haviam escritos inúmeros livros sobre diversos tipos de juramentos e votos que o povo podia fazer, sendo alguns obrigatórios e outros não. Olha a artimanha. Então eles desenvolveram, em cima da lei de Deus, vários argumentos dizendo, né, olha, esses juramentos são obrigatórios e esses não. Então essa coletânea de juramentos e votos acabou obscurecendo o sentido real aqui da lei de Deus. E Cristo, ele estava fazendo o quê? Corrigindo esses equívocos que predominavam naquele tempo lá no primeiro século. Essa expressão ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, é justamente isso. Um redirecionamento, uma revisão a essa forma equivocada. Então nós devemos aqui destacar em primeiro lugar que o juramento em si, ele não era errado. Mas a forma como se usa, né, se usava ali o juramento, pode ser manipulada para fins próprios. E Jesus aqui ele está ocupado com a honestidade que torna o juramento desnecessário. Eu sou, né, honesto ao ponto de não precisar jurar. Seja o seu sim, sim, não, não. Você vai lá, pastor Marcelo? Não. É melhor eu falar que não do que eu falar que sim e não ir. Não é assim? Ah, você vai me pagar que dia? Só daqui 2 meses. Ah, mas não...
Eu não posso te falar que eu vou te pagar semana que vem se não for pagar semana que vem. Não é? Então Jesus está comprometido aqui com a honestidade da pessoa que torna o juramento desnecessário. Nós, como cristãos, nós temos o direito de esperar que a nossa palavra seja aceita como, né, verdade, desde que, né, nós nos mantemos aí verdadeiramente naquilo que falamos, né, nos comprometidos com aquilo que falamos. Né? Então, o que foi dito aos antigos? Versículo 33. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com os teus juramentos. Mateus capítulo 5, versículo 33. E aqui nós temos uma junção do terceiro e do nono mandamento. Né? Sendo no terceiro mandamento, Deus proíbe o uso do seu nome em vão, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, terceiro mandamento. E o nono mandamento, que fala sobre, proíbe, né, o falso testemunho. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, né, os mandamentos ali. Então nós temos aqui, nesse texto, nessa fala de Jesus, uma junção do terceiro e do nono mandamento. Moisés, frequentemente, ele parecia enfatizar na lei, né, o perigo do juramento falso, né, e o dever de cumprir os votos feitos para com o Senhor. Temos aqui alguns exemplos. Né? Êxodo 20, versículo 7, que é o terceiro mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Depois nós temos lá em Levítico, capítulo 19, versículo 12, que diz assim: não jureis falso pelo meu nome, Deus falando, pois profanareis o nome do vosso Deus. Depois, Números capítulo 30, outra advertência: quando o homem fizer voto ao Senhor, não violará a sua palavra. E por último aqui, Deuteronômio 23, 21, que diz: quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo. Então a ideia, né, mesmo que a gente fizer uma leitura assim, bem superficial aqui desses versículos, a ideia desses mandamentos aqui, ela é clara. Né? Esses textos, eles proíbem o juramento falso. Eles não proíbem o juramento em si, mas jurar, prometer, fazer um voto e não cumprir. É justamente isso aqui que a palavra de Deus condena, né? Não o juramento em si. Mas os fariseus, eles trabalhavam sobre esses princípios, sobre essas proibições, tentando limitá-las. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Já existia naquele tempo. Né? Nem existia Brasil como nós conhecemos hoje, mas já existia. Eles pegavam a lei, distorciam a interpretação dela para se beneficiarem. Está vendo que não há nada novo debaixo do sol? As coisas que a gente vê hoje também já tinha naquele tempo. Eles então afastavam a atenção das pessoas do voto propriamente dito, né, e da necessidade de cumprir ele, destacando a necessidade de cumprir somente quando incluía o nome de Deus. Não, quando incluir o nome de Deus, aí você tem que cumprir. Mas se você jurar pela sua cabeça, por Jerusalém, pela terra, né, pelo templo, aí dá-se um jeitinho. Né? Essa era a forma habilidosa que eles faziam. Né? Eles desenvolveram regras elaboradas para fazer votos, porém, né, votos que eles podiam quebrar. Né? Eles fizeram ali listas de quais fórmulas eram permissíveis, né? Quais eles poderiam quebrar. Eles falavam assim: olha, ninguém precisa ser tão cuidadoso quando o voto não é feito no nome de Deus. Você pode voltar, mas você pode quebrar a sua palavra. Mas Jesus expressa aqui o seu desprezo por esse tipo de comportamento que era da liderança, né? Os fariseus e os escribas. Nós estamos batendo neles aqui durante um bom tempo, né? Chamando eles, Jesus despreza esse comportamento, chamando eles de guias cegos. Olha o que diz Mateus 23,
a partir do versículo 16. Mateus 23, 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior? O ouro do santuário, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então observe que Jesus não está condenando necessariamente o juramento, mas essas artimanhas que eles faziam. Eles diziam assim, olha, se você jurar por aquilo que está sobre o altar, você não precisa cumprir. Né? Ou melhor dizer, se você jurar pelo altar, né, você não precisa cumprir, mas se você jurar por aquilo que está em cima do altar, você precisa cumprir. E aí Jesus corrige, não, o altar é o que santifica a oferta. Né? E Jesus está corrigindo essa visão equivocada deles. Aí vem a palavra de Jesus, eu porém vos digo. Versículos 34 a 36 do capítulo 5. De modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então essa é a correção de Jesus para essa forma equivocada de juramento. Né? No Antigo Testamento, os juramentos eles deviam ser feitos em nome de Deus. Os fariseus eles alteraram então isso, né, para que as promessas menores não precisassem ser usado o nome de Deus. Olha a estratégia. Né? Então, em vez disso, eles juravam pelo templo, eles juravam pela terra, né, pela cidade de Jerusalém, eles juravam por coisas sagradas que não fosse o nome de Deus. Daí que Jesus fala, olha, não, de forma alguma, não jureis, né, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, Jesus fazendo uma correção aqui a essa visão errada. O juramento nesse sentido era o quê? Era uma forma de validar a falta de compromisso deles. Não é? Você faz o quê? Você evoca uma autoridade maior e superior para justificar a falta de autoridade na sua palavra. Por isso que Jesus fala, seja o seu sim, sim, não, não. Mas, se você tem necessidade de invocar uma autoridade maior, superior, é porque a sua palavra já não tem mais o devido valor. Você viu quando a criança fala assim, né? Não, mãe, não, pai, eu juro por Deus que agora, ou seja, para trás, né, já quebrou a palavra. Eu juro por Deus que agora eu vou fazer isso. Porque para trás já quebrou a palavra. Né? E assim se aplica, né, em todas as esferas da vida. Não, eu juro pela minha vida. Né? E o pior quando fala, eu juro pela minha mãe. Coitado da mãe, né? Eu juro pela minha mãe. Ou seja, você está invocando uma autoridade. Não, a mãe é algo de valor. Né? Então, se ele está jurando pela mãe, é porque ele vai cumprir. Mas a sua palavra não precisaria, não deveria precisar, né, do juramento para ser validada. Então, ao mostrar por que não devemos jurar evocando o céu, a terra, Jerusalém ou mesmo a nossa vida para dar credibilidade, Jesus vai tocar num princípio que os religiosos daquele tempo não observavam, que é a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. De maneira que se eu estou jurando pelo céu, pela terra, por Jerusalém, conforme ele vai dizer aqui, não é?
eu estou tomando o nome de Deus em vão, porque Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Então os religiosos, eles pensavam que se jurassem por tais coisas, né, e não cumprisse, eles não estariam tomando ali o nome de Deus em vão. Mas Jesus mostra para eles que eles continuariam sim pecando contra Deus, quebrando o seu mandamento. E é por isso que Jesus disse, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem de quê? Vem do maligno. Vem da disposição, né, do coração pecaminoso. Vem da abertura que damos para o maligno em usar a nossa palavra, né, em usar as nossas vidas para distorcer o evangelho. Né? Foi-se ali aquele tempo, né, de que a palavra bastava. Né? Tempos atrás, quando se dava a palavra, era sinônimo de compromisso certo. Né? Até diziam antigamente, né, a minha palavra e meu bigode basta, né? Que era uma coisa certa, né, certeira mesmo ali. Né? Então, ao invocar algo para dar peso à sua palavra, a gente aplicando aqui, ainda que sua palavra seja verdadeira, você está dando o quê? Uma aparência de mentira quando você invoca uma autoridade superior. Por mais que a sua intenção seja boa, você está dando a impressão que a sua palavra é mentira, que precisa de uma autoridade superior para isso. A gente volta lá à questão do cartório, né? Não, por que a gente tem que... Hoje você vende um carro, você tem que registrar no cartório e ainda fazer o comunicado no Detran para que se entenda, se esclareça dentro do sistema de que aquele veículo não é seu mais, não é? Que aquela pessoa agora é de responsabilidade dela, né? Que aquele veículo, se ela vai tomar uma multa, se ela vai sofrer um acidente, não é? Quando deveria ser, olha, tá aqui, assinou, tá no seu nome, pronto, acabou, agora é seu. Não, mas eu tenho que assinar no cartório, reconhecer firma, tudo mais, todo aquele processo, ainda comunicar no Detran, não é? E ainda colocar diante de Deus para que nada aconteça. Isso é uma sociedade onde falta crédito na palavra das pessoas. É uma sociedade que está distante desses princípios aqui do sim, sim, não, não. Não é? É triste isso, né? Então, o que você disser e o que você prometer, faça, né? Porque quando você promete e não cumpre, quando nós prometemos e não cumprimos, nós, principalmente nós cristãos, gente, nós somos, já falei aqui em outras ocasiões, embaixadores do reino de Deus. Quando nós prometemos e não cumprimos, em primeiro lugar nós estamos desonrando a Deus que nos enviou como embaixadores. Né? Em segundo lugar, nós, claro, decepcionamos as pessoas. Mais uma vez, decepcionei com o fulano de tal. E dessa vez ele jurou até pela mãe, olha só. Poxa vida, né? Nem a mãe do cara, coitado. Então, quanto mais uma pessoa mente, tanto mais ela usará juramentos para confirmar as suas mentiras. Né? Então, que sejamos aqui acreditados não por juramentos que invocam as coisas mais solenes desse mundo, mais sagradas desse mundo, mas pela nossa palavra que reflete o caráter de Deus que é verdadeiro. Não é? Infelizmente a gente acaba vendo isso. E o grande problema é que essas coisas acontecem, né, entre as pessoas comuns do dia a dia, porque isso é visto entre pessoas que são de autoridade. Porque Jesus está condenando a interpretação equivocada dos escribas e fariseus, que eram os líderes religiosos. Hoje, então, quando as pessoas que são investidas de algum tipo de autoridade, seja religiosa, política, militar, né, quando essas pessoas perdem a credibilidade da sua palavra, naturalmente os outros, né, acabam indo na mesma onda. O cara falou, não cumpriu e não aconteceu nada, então eu também posso falar, não cumprir, que não vai acontecer nada.
não é? É a lei da impunidade, né? O problema da impunidade, não é? Que acaba afetando, né, todas as esferas da vida. Então existem ocasiões corretas para se fazer votos e juramentos, né? Geralmente quando a pessoa forma, ela faz algum tipo de juramento ali, né? Quase todas as profissões têm isso, né? A gente, por exemplo, quando tem a formatura no seminário, tem juramento de que você vai pregar a palavra, de que você vai se comprometer, né? O médico, ele se compromete a salvar a vida, né? Às vezes ele não, sei lá, né, por questões política, ideológica, ele acaba deixando isso passar pelo ralo, né? E também autoridades religiosas e políticas, né? Mas os juramentos, eles têm as ocasiões corretas, e o que Jesus está querendo dizer aqui é que, além de circunstâncias muito especiais, nós devemos ser reconhecidos por nossa palavra, porque nós somos cristãos. E a nossa palavra não deveria exigir nem sequer um aperto de mão. É sim, sim, não, não. Roberto, segunda-feira eu tô lá, beleza? Tá bom. Segunda-feira eu tô lá. Ainda que isso me custe o prejuízo pessoal. Mas eu devia me comprometer com essa palavra que eu emiti. E às vezes, é claro, nós não nos comprometemos justamente por causa disso, porque às vezes nos custa alguma coisa. Nem que seja o tempo, né? Ou então a gente tem algo que a gente julga ser melhor naquela ocasião, né? Seu Arthur, então tá bom, terça-feira eu tô lá. Aí aparece um compromisso com a pessoa mais ilustre, não deu, poxa vida, né? E eu acabo, né, desonrando a minha palavra com ele, porque eu julgo que outra pessoa seria melhor falar com outra pessoa do que ele. Então observe como assim é complexa essa situação, né? E o que se passará na cabeça dele? Poxa vida, ele se comprometeu comigo de estar aqui, né? Nem que seja para jogar a conversa fora, mas, né, é o comprometimento, né, com a palavra. Então, seja qual for a promessa, devemos cumpri-la. E aí, dos versículos 38, agora, a segunda parte aqui, que a gente vai tentar abordar, dos versículos 38 até o versículo 48, nós temos esses dois assuntos que estão intimamente ligados, que é a vingança e o amor ao próximo. Esse é um dos textos no Sermão do Monte mais desafiadores que nós temos, porque mais uma vez aqui, Jesus indica o contraste, né, entre o seu ensinamento e aquilo que as pessoas estavam acostumados a aprender na tradição dos rabinos, né, dos mestres religiosos do tempo de Jesus. Aqui, então, ele se concentra no princípio, né, na lei conhecida, né, como a lei de Talião, que era muito comum no Antigo Testamento e entre todos os povos daquela região, os povos semitas. Essa lei também é encontrada em outros povos, como, por exemplo, existe aí, se você pesquisar depois na internet, o Código de Hammurabi, um dos códigos mais antigos de lei. Essa lei do Talião, que é popularmente conhecida como olho por olho, dente por dente, né, tinha, né, não somente ali no contexto do Antigo Testamento, do povo de Deus, mas em outros povos também. E esse texto, ele toca num ponto que é muito frequente em nossa vida, que é a questão da vingança e da retaliação. Por isso, é importante nesse ponto aqui entendermos a diferença entre justiça e autojustiça. Justiça e autojustiça. A gente tem que entender isso aqui para não cometer alguns equívocos, alguns erros, né? Justiça e vingança. Vingança não é justiça. A gente tem que pensar muito bem nisso. Por quê? A justiça é a retribuição, né? É a retribuição correta imputada a cada um, né, por meio de leis e por um sistema judicial competente, né? Ou seja, entre duas partes em conflito deve haver um código de leis e alguém devidamente autorizado
que execute essas leis e as suas penalidades para manter um equilíbrio. Vocês já viram aquela estátua da justiça, como que é? Tem uma balança na mão, é uma mulher com uma balança na mão e uma venda nos olhos. Não, que ele não indica que ela está cega, não. A justiça, às vezes a gente pensa que é isso, né? E às vezes na prática dá a entender isso. Mas a ideia é que ela é imparcial. Tem uma balança na mão, a balança está no equilíbrio e ela está com a venda nos olhos. Apesar de parecer que a justiça é cega, mas não, é que ela é imparcial. Então a justiça ela deve ser aplicada por uma instância competente para isso, mediante um código de leis entre ambas as partes. A justiça, dessa forma aplicada, ela glorifica Deus, ela preserva a sociedade, ela inibe o mal. Como que ela inibe o mal? Justamente porque as pessoas, antes de cometê-lo, elas vão pensar duas vezes, porque elas serão enquadradas dentro de uma justiça que não é parcial. Já a autojustiça é nosso desejo de revidar e trazer mais dor e sofrimento a quem nos fez mal. Você me bateu na cara? Eu vou te dar um soco então. É o nosso desejo de vingança, de fazer mais mal a você do que aquilo que você me causou, retribuir. Então a autojustiça, na verdade, ela é uma expressão do nosso ego inflamado, de um orgulho ferido, de um coração cheio ali de autoestima, que foi ferido, Ou seja, tudo que a Bíblia condena. E nós somos ávidos, por autojustiça, muito mais do que por justiça. Se a gente fizer um exame no nosso coração, a gente vai perceber isso. Diante das coisas que acontecem aí, que são transmitidas pelas redes sociais, pelas mídias, acontece uma coisa trágica, a nossa vontade é o quê? Nem vou falar aqui. Você já sabe qual que é a nossa vontade. Nem vou falar para não ser censurada. Esse é fruto do pecado ainda resistente do nosso coração. É o desejo por vingança e não necessariamente por justiça. E aí no versículo 43, Jesus, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, o que acontece? Há muitos críticos que questionam o sistema penal do Antigo Testamento. Eles questionam porque eles dizem que é um sistema muito severo e muito cruel. E eles apontam justamente para essa lei aqui do olho por olho, dente por dente. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, no versículo 38 aqui. Contudo, se a gente se aproximar um pouco mais, se a gente investigar, a gente vai perceber que, na verdade, era um sistema muito justo. Porque a pena ela era proporcional à gravidade do ato. Quando a gente olha para isso, você pode, poxa vida, olho por olho, dente por dente. Não, mas é justo. Era uma pena proporcional ao dano que foi causado. Justamente para evitar os excessos na hora da punição. Se alguém arrancasse ali o olho do próximo, claro, isso está dentro de um contexto de, não necessariamente literal, você não precisa entender isso. Será que o cara arrancava o olho do outro? Apesar que isso costumava acontecer. O rei Zedequias, por exemplo, ele pensa que tragédia. Nabucodonosor invadiu Jerusalém e furou os olhos dele. A última coisa que ele viu foram os filhos dele assim diante dele, e depois ele furou os olhos dele, do rei Zedequias. Então isso acontecia, Mas, enfim, se a pessoa cegasse a outra, arrancasse o olho da outra, o ato de arrancar ambos os olhos do outro seria injusto. Você me arrancou meu olho, eu não vou arrancar os seus dois olhos, eu vou arrancar só um.
Claro que isso era uma pena aplicada, né? A gente está vendo aqui uma pena aplicada por um tribunal, né? Não era justamente para evitar que eu, né, tendo um olho só, fosse lá e arrancasse o olho do outro, os dois olhos do outro. Não é? Então, para evitar esses excessos, é que nós temos essa pena aqui. No entanto, Jesus não está estabelecendo aqui um novo sistema penal para o governo. Ele está falando aqui especificamente da maneira como nós devemos nos portar como cristãos. Porque o mais importante nesse ensinamento é o fato de Jesus falar contra a busca individual por vingança. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra face. Em outras palavras, nós não devemos retaliar, nós não devemos buscar a vingança, né? Ou seja, você me deu um tapa, eu te dou outro. Nós, como cristãos, somos chamados a o quê? A oferecer outra face. Ah, pastor, mas isso está muito longe da nossa realidade. Mas veja bem, as coisas acontecem primeiro numa troca de ofensas. Alguém te ofende, por exemplo, na rede social, você faz o quê? Você revida. E ainda bem que é na rede social, no mundo virtual. Mas isso está acontecendo no seu mundo interior. Você está revidando, porém, por enquanto, em palavras. Mas isso pode chegar em vias de fato se vocês estiverem próximos uns dos outros. Primeiro começa, né, no campo virtual. Então observe que não está tão longe de nós. Em outras palavras, nós não devemos retaliar. Nós não devemos pegar, né, um tapa pelo outro. Né? Nós somos chamados a oferecer a outra face. Deus estipulou leis lá no Antigo Testamento, né, que regulamentavam essas questões de conflitos. Né? Entre essas leis, por exemplo, Êxodo 21, nós temos esse mandamento, ó, mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então essa lei era uma lei que regulamentava, né, a punição para evitar a vingança, o excesso na hora da punição, para que isso fosse proporcional ao ato. Então onde que estava o problema aqui? Como sempre, os fariseus eles distorciam a lei, né, usando essa mesma lei para justificar a sua vingança pessoal. Eles citavam os mandamentos, mas de forma distorcida, para justificar a sua postura errada. O Antigo Testamento, repetidamente, ele proíbe a vingança. Porque a vingança, diz inúmeras passagens, pertence ao Senhor. É Deus que faz a justiça. Inúmeras vezes essa justiça ela é feita justamente pelos tribunais, pelas autoridades constituídas por Deus. O sistema judicial, penal, né, os governos, eles são autoridades instituídas por Deus justamente para evitar a propagação, né, do mal, da vingança. É muito comum a gente ver em vídeos aí em redes sociais, comunidades às vezes que se revoltam pela falta da prática de justiça, tomarem, né, começarem a fazer justiça com as próprias mãos. Está vendo o problema da falta de justiça? É justamente isso. Cria no coração das pessoas esse sentimento de que há impunidade. Então elas começam a agir por sua própria conta. Quando, né, numa sociedade predominantemente, né, de cristãos, isso não deveria acontecer. Nem a justiça deixar de ser aplicada e nem a busca por vingança pessoal, né, por retaliação. Como que nós devemos agir então? Jesus, quando nós comparamos aqui a fala de Jesus
nos versículos 39 a 42, né, que é essa primeira parte, com os versículos seguintes, né, do 43 ao 48, fica evidente que Jesus está nos ensinando a amar, inclusive, aqueles que nos fazem mal. Inclusive aqueles que nos fazem mal. Não é? Ele está condenando aqui todo o sentimento de rancor, de ódio, de falta de amor, desejo de vingança. Então nós devemos resistir às maldades investidas das pessoas contra nós com uma postura contrária a elas. Você leva um tapa numa face, você não vai revidar, você vai oferecer a outra face. Essa é a postura que Jesus está ensinando aqui. É difícil? Claro, porque existe um Adão que vive em nós, resistente, que não quer seguir os ensinamentos do segundo Adão, quer manter-se preso ao primeiro Adão, com seus desejos, com a sua vontade, né, com o seu ego. Então, é difícil aqui, claro, a pessoa que aplica na prática isso aqui, mas isso é o ensinamento para o cristão. É isso que Jesus está falando aqui, que a gente deve resistir às maldades, sim, de que forma? Né, contrário à postura das pessoas que nos ferem. Com amor, né, com perdão, com tolerância. Né, isso nos leva ao seguinte ponto, né, a partir dos versículos 42, que é o ponto principal aqui. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha o ensinamento de Jesus. Né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, pela perspectiva de Jesus, nós devemos amar aqueles que nos ferem, que nos difamam, né? E Cristo não está falando aqui de sentimentos calorosos, não é isso. O amor aqui não é no sentido de que você tem que, nossa, eu amo essa pessoa que me ofende, que me bate, né, que me maltrata, que é desonesto comigo. Não é isso, é com sentimento, mas é com ação. O verbo amor aqui, né, a palavra amor aqui é um verbo. Então não tem nada a ver com sentimento. Porque às vezes você também vai sair daqui e falar assim, poxa vida, nossa, pior que eu não amo aquele cara que... Eu não tenho sentimentos de amor por aquele cara que me ofende, aquela pessoa que me caloteia, aquela pessoa que já me bateu. Não, mas não é esse sentimento. O amor aqui tem o sentido de ação. Né? Portanto, ele não está aqui defendendo sentimentos, né? Mas atitudes de amor. Devemos tratá-los com atitudes amorosas. E o interessante é que Jesus, ele não transmite aqui uma ideia abstrata. Ele dá aqui uma lista de exemplos para ilustrar isso. Como você vai amar essa pessoa? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. De que forma eu vou amar? Em primeiro lugar, eu não vou revidar a altura. Em segundo lugar, eu vou orar por essa pessoa. E ele continua, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vira as chuvas sobre os justos e injustos. Aqui nós temos aquela a doutrina da graça comum, né? Da graça comum. A graça comum é aquilo que evita, inclusive, a propagação do mal, restringe a propagação do mal, né? Porque Deus permite, mesmo sobre as pessoas más, injustas, né, colherem bênçãos a partir, né, da graça e misericórdia de Deus. Por exemplo, um agricultor que é um cara muito mau, muito bad mesmo, um cara do mal, né, ele acaba se beneficiando com as chuvas que caem, que Deus envia. Da mesma forma, ele acaba se beneficiando, né, do sol, né, de tudo aquilo que Deus fornece para, né, o seu povo. Então ele fala, olha, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons,
e vira chuvas sobre justos e injustos. Isso é claro que vai contra a nossa constituição natural, né, de seres humanos. Contudo, Jesus quer que imitemos quem? Nosso Pai que está nos céus, o qual trata até os ímpios com amor. O padrão que Jesus está estabelecendo aqui não é o padrão Marcelo 9001, ISO 9001. Não é o padrão humano. O padrão que ele está estabelecendo aqui é o padrão divino. O padrão que a gente deve seguir não é o padrão humano. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É imitar Paulo enquanto Paulo está imitando a Cristo. Então o padrão não é um padrão humano, é divino. Olha, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos eram aqueles que os judeus olhavam como sendo os piores, né? Pior espécie de pessoas. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E aí ele finaliza, olha, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Olha o padrão de Jesus. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então, algumas pessoas, é claro, que podem argumentar, mas Jesus, será que Jesus estava realmente querendo dizer que nós devemos ser perfeitos? Será que isso aqui não é uma figura de linguagem? Não é? Ele sabe que ninguém é perfeito. No entanto, ele quis dizer exatamente isso. Vocês já viram que às vezes nós nos prendemos a questões complexas da Bíblia, mas as que são simples a gente não segue? Quando Jesus fala, sede vós perfeitos, quem não entende? Todo mundo entende, sede vós perfeito como perfeito é vosso Pai Celeste. Você não precisa ser um grande teólogo, você não precisa estudar grego, hebraico para entender isso aqui, nós sabemos aqui. Mas às vezes nós nos apegamos a detalhes assim que não têm tanta relevância e nos esquecemos desses simples. Simples no sentido de entender, né? Não no sentido de praticar. Não é? Nós somos chamados sim a ser perfeitos. Assim como Deus no Antigo Testamento disse também para o povo, Levítico 11, versículo 44, sereis santos porque eu sou santo. Tem a mesma tonalidade aqui, tem o mesmo peso, né? Então nós não podemos ser santos como Deus é santo, nem podemos atingir a perfeição antes de chegarmos, né, na glória. Não é? Mas uma coisa nós fazemos, esquecendo das coisas que para trás ficam, né, nós nos direcionamos para o alvo. Né? Jesus sabe disso, né, e sabe também que essa é uma questão difícil. Além do mais, ele está ciente de que nós nos ajustamos aos nossos padrões pessoais a um nível de desempenho que nós conseguimos atingir. Por isso, às vezes, as pessoas gostam muito de falar sobre o Abraão, sobre o Davi, sobre o Daniel, não é? Sobre o Sansão. Por quê? São padrões que nós podemos atingir. Não é? Ah, eu quero ser como Abraão. Abraão foi um mentiroso, viu? Toma cuidado. Ah, eu quero ser como... Não seja como Salomão, tá bom? Eu quero ser como Daniel. Né? Daniel orava 3 vezes por dia. Qual que é o padrão do Novo Testamento? Orai sem cessar. Então nós fizemos o quê? Jesus sabe disso. Que nós queremos um padrão aquém, menor, que nós tentamos, né, chegar nele. Nós fazemos isso. Isso é muito comum. Ainda hoje, por exemplo, os sistemas de educação, como eles sabem que é muito falho, o que eles fazem? Geralmente eles abaixam o nível para tentar, né, alcançar um padrão melhor. Né? Ao invés de chegar no nível 10, eles abaixam para o nível 5, aí todo mundo chega no 5, fala, tá vendo? Várias pessoas chegaram no padrão último, que é 5. Mas o padrão não está bom. O padrão correto é o 10.
E Jesus, sabendo disso, ele vai fazer o quê? Ele vai explicar aqui que o padrão de Deus não muda. E o padrão de Deus é a perfeição. Portanto, se não somos perfeitos, nós precisamos de quem? Nós precisamos de Jesus para fugir da ira do juízo de Deus. Nós não precisamos de outra coisa a não ser Jesus. O único lugar onde se pode obter perfeição é em Cristo. Então, quando Jesus estipula esse padrão, o padrão divino, o que ele está dizendo? Vocês não vão conseguir. Então, vinde sobre mim, vós que estáis sobrecarregados, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vocês vão precisar de Cristo, nós precisamos de Cristo, porque nós não atingimos esse padrão de perfeição. Mas Cristo o faz, né? E nos concede graça. É disso que trata o Evangelho. É por isso que a lei sempre nos conduz para Cristo. É por isso que sempre a lei nos conduz para Cristo. Porque Jesus foi capaz de realizar todas essas coisas, né, que nós estamos vendo aqui no Sermão do Monte. Foi capaz de amar os seus inimigos. Quando ele estava ali na cruz, o que ele falou? Deus, manda do céu ali uma chuva de enxofre. Não. Quem fez isso foi João, não é? Senhor, quer que a gente ora para mandar fogo do céu? Jesus não fez isso. Quando ele estava na cruz, ele falou, eles não sabem o que faz, perdoa-os. Ele amou, né, os inimigos. Então, o padrão de Deus continua sendo a perfeição. Por isso nós precisamos de Jesus. Porque Jesus foi capaz de, né, realizar todas essas coisas, né, e ele faz o que? Ele nos veste com a sua justiça. Isso é graça. Graça não é a anulação do padrão. Às vezes a gente acha que a graça é Jesus baixando o padrão. Não é. Ele eleva o padrão. O padrão é Deus. Para nos mostrar que nós precisamos dele. Isso é graça. Né? Graça é o que Deus nos dá como dom. E ele nos deu um Salvador, não apenas adequado, mas perfeito. Estão entendendo? Está muito difícil? Então eu vou sintetizar aqui, essa parte aqui, né, para a gente encerrar. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, né, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Observe que a Bíblia não está dizendo quando, mas sim quanto, ou seja, devemos fazer de tudo, né, o que nos for possível para vivermos em paz com todas as pessoas. Isso vai, né, falar ao mundo muito mais do que qualquer outra pregação. Amém? Amém. Falei muito, né? Alguma colocação, Elisa? Tranquila? Ademar? 100%. Podemos passar para a prova, então? A prova vai ser... Vou chamar alguém para ofender vocês, para ver se vocês vão retribuir. Uma pergunta sobre o... Sim. Sobre o juramento da época, dava muita importância para o juramento. Acho que valia como um documento, valia como uma prova de que a pessoa falou. Acho que é, né? É. Então, o que Jesus está corrigindo, né, é esse uso indevido do juramento, né, de se jurar por coisas sagradas para justificar a sua falta de compromisso. Então, por exemplo, o templo era algo muito sagrado, não era? O templo era algo assim, sagrado demais. A vida é algo sagrado. Então a pessoa falava, olha, eu juro pela minha própria vida,
Não, aí Jesus fala, você não pode jurar pela vida, porque a vida não pertence a você. Né? Seja sua palavra sim, sim. Né? Então, conforme nós vimos, existem ocasiões, ainda hoje, né, de juramentos, né, juramentos solenes, igual eu falei que a questão do médico, né, seja um policial, né, existem os juramentos que se fazem em momentos solenes, mas a postura de Jesus aqui é nos levar a uma questão reflexiva de que, para a gente não invocar uma autoridade superior, né, que é Deus, é a família, que é a minha própria vida, né, ou o templo, né? Eu juro pelo templo, né, eles faziam, né? É a gente viver de tal forma que a nossa palavra baste, sem necessário ter um juramento, né? Amém? Podemos orar? Então vamos orar então, vamos ficar de pé, a gente orar e encerrar.